Olá pessoal, boa noite. Estamos começando ao vivo aqui a segunda aula do Seminário de Música 5.0. Tivemos aí um pequeno atraso devido a questões de ordem técnica, mas estamos aqui. Estava previsto para iniciar 20 horas, agora são 20 horas, 21 horas, desculpe, estava previsto para começar 21 horas, agora são 21 horas e 20 minutos. Então, pessoal, seguinte, essa aqui já é a nossa segunda aula e eu tenho no meio dela um conteúdo que da disciplina de técnica de regência orquestral, mas que também serve para regência coral. Então, é uma parte mais específica que a gente recomenda vocês praticarem, inclusive durante a aula, os exercícios propostos, tá? Antes de falar mais um pouco sobre esses exercícios, eu vou já colocar aqui uma grande novidade, tá? Temos aí uma grande notícia já para vocês que são nossos alunos e que querem se desenvolver nos estudos musicais, colocar em prática tudo que vocês aprenderem aqui no curso. Sei que o curso está começando, já começa com uma grande novidade como essa, né? Mas também isso já era esperado, porque todos os anos nós temos esta novidade, este grande evento que é o nosso Festival de Música. É um evento presencial aqui na cidade de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, tá? Uma cidade de 50 mil habitantes. Vocês têm aí o banner, né, do Festival de Música. Será de 4 a 7 de julho de 2019. E ainda não temos toda a programação definida, estamos ainda aguardando algumas confirmações, mas nós já temos as datas, tá? A cidade, o site aí, onde vocês têm a informação, tá? Que é festival.seminariodemusica.org, e a promoção que é nossa aqui do Seminário de Música Online, tá certo? Vocês já podem aí reservar essa data, vocês que são alunos aqui do curso, né? Eu recomendo fortemente que vocês já deixem essa data reservada aí para poder estar aqui entre 4 a 7 de julho de 2019, porque esse evento é realmente imperdível. Para quem quer aprofundar na regência coral instrumental, né, nós temos inclusive esta grande oportunidade este ano de aulas práticas com orquestra. Essa é uma grande novidade deste evento do terceiro Festival de Música, porque até agora nós não tivemos essa dimensão da prática frente à orquestra. Nós tivemos com piano e com coro. Então é uma novidade este ano, os alunos de regência do festival e do seminário de música poderão praticar com a nossa orquestra sinfônica jovem, que estará à disposição dos alunos durante o festival, tá? Então, guardem a data, nas próximas aulas eu trarei mais informações sobre o festival para vocês poderem se organizar. Tem bastante tempo ainda, 6 meses, tá? Para vocês se organizarem. E eu já adianto que nós temos aí hotéis, temos restaurantes conveniados e preço bem em conta mesmo, tá? Para quem mora no estado de São Paulo, Paraná ou Minas Gerais, dá para vir de ônibus, Mato Grosso, dá para vir de ônibus, ou também de avião, tá? De carro. Tem várias possibilidades para se chegar no nosso festival de música, tá certo? Muito bem. Então, na aula de hoje nós vamos abordar a questão do aprendizado neuronal, do aprendizado cerebral, de como o regente precisa educar, trabalhar o seu cérebro para desenvolver-se tecnicamente. Eu faço uma intersecção na aula, e toda aula de qualquer assunto é geralmente uma intersecção de temas, de ideias, de assuntos e de conhecimentos. Então, nesta aula eu faço intersecção de algumas descobertas da neurociência que embasam uma série de possibilidades, tanto para a tecnologia, como para a arte, como para o conhecimento de modo geral, até mesmo a literatura, né? São muitas portas que se abrem com essas descobertas científicas. E a humanidade tem cada vez mais avançado no estudo, no conhecimento aprofundado do nosso cérebro, que é, como vocês sabem, o nosso centro nervoso, centro de processamento da nossa inteligência, e principalmente o centro de comando do corpo. Se você pensar através do seu cérebro, isso já foi estudado, que é a emissão de ordens para outras partes do corpo. Eu destaco na aula que não é apenas o cérebro também, nós não podemos trabalhar somente o cérebro, mas é importante que nós o trabalhemos
E isso vocês verão como, como que eu proponho isso durante a aula. Mas é um trabalho integrado. E eu cito o conceito de coordenação motora. Coordenação significa justamente coordenar, né? Colocar ordem em simultâneo por vários aspectos, vários lados diferentes, né? E essa coordenação significa justamente uma ordem que vem de vários centros, de vários pontos simultâneos. No caso do maestro, é preciso que ele esteja sempre atento às variações sonoras, portanto, o sentido da audição é muito exigido, o sentido da visão também, porque é preciso ver como está a situação, às vezes uma postura inadequada, um gesto inadequado do músico, né? O maestro tem que estar muito antenado com isso. E a parte táctil também, que é a parte do gesto, tem que estar adequada, tem que transvasar música, a música tem que estar completamente em sintonia com o gesto, ou vice-versa. O gesto tem que estar em sintonia com a música. Se o gesto estiver desconectado da música, também será um gesto inócuo, que não provocará nenhum resultado, provocará apenas confusão. E eu digo para vocês, a grande maioria dos maestros, dos regentes, principalmente os que têm pouca experiência, geram mais confusão do que qualquer outra coisa, tornando-se até mesmo indispensáveis. E é por isso que quando chega um maestro novo em frente a uma orquestra, geralmente a orquestra o testa com muitas perguntas, com observações, e sempre acontece isso porque realmente os músicos precisam saber se aquele senhor que se apresenta ali com a batuta na mão realmente sabe o que está fazendo ali, porque muitas pessoas não sabem, não têm noção do que é ser regente, acha que é uma coisa idealizada, uma coisa muitas vezes romantizada, uma imagem que não corresponde à realidade daquela pessoa que vem lá e dá ordens e ditatorialmente vai dirigir o grupo. Não é assim, tem que criar uma conexão. Tem que estar, o maestro regente ele tem o tempo inteiro que estar conectado com a realidade à sua volta, a realidade sonora, mas não apenas a realidade sonora, porque nós não somos fenômenos meramente físicos, nós somos seres que têm alma. Então, temos que estar atentos aos detalhes psicológicos. Por isso, nós temos aqui uma matéria no nosso curso que é de psicologia e liderança, porque justamente através da psicologia nós chegamos mais fundo na alma humana, tanto dos músicos, dos intérpretes, quanto do público, tá? E também do compositor. Então, o maestro ele precisa entrar na alma dos outros músicos, tá? Público, compositor, até mesmo dos parceiros institucionais. O maestro tem que o tempo inteiro estabelecer ponte. O maestro é, na verdade, um pontifex, certo? É aquele que estabelece pontes. Pontes entre os músicos e a música, pontes entre os músicos e a plateia, pontes entre o compositor e a interpretação, entre a partitura e o som. O maestro, o tempo inteiro, é um mediador. Tá? E para você ser mediador de qualquer coisa, pense, por exemplo, um mediador lá no fórum, que é aquela pessoa que faz lá os acordos pré-julgamento. Ele tem que ter um trânsito entre as duas partes que são mediadas. Caso contrário, só se gera confusão. Se o mediador não tem clareza no que ele está ali fazendo, no que ele está propondo, ele só piora a situação e torna-se dispensável. Dessa mesma maneira, com esse mesmo raciocínio, o maestro também precisa se fazer necessário na medida em que ele estabelece essa mediação com sintonia, com propriedade, com autoridade, mas não no sentido de autoritarismo, de autoridade, porque ele é autor de uma concepção relevante, de uma concepção importante, de uma concepção musical única, singular, que fará diferença na alma das pessoas. Essa é a autoridade do maestro, essa é a autoridade do intérprete, seja o regente, seja o músico instrumentista, o cantor. Tá? A autoridade é exatamente essa capacidade de dar algo de si, algo novo, algo singular, algo irrepetível. Isso que faz a beleza da música, da situação, da performance musical de modo geral, e é isso que a diferencia, né, de, por exemplo, música gravada ou música eletrônica, porque tem esse calor do momento, calor do fazer, certo? Então, é nesse calor do fazer, então, que o maestro atualiza todas essas suas capacidades,
todas essas suas habilidades, que não são meramente interpretativas, são também criativas, e para isso nós precisamos desenvolver algumas técnicas. E uma delas é exatamente o treinamento neural, treinamento do nosso cérebro. Então, hoje vocês vão aprender, na parte da demonstração prática da aula, como trabalhar, como treinar o cérebro. Eu quero mostrar para vocês aqui um diagrama, antes de nós entrarmos nessa parte demonstrativa, um diagrama com justamente padrões mais conhecidos e universais da regência, que são o padrão binário, ternário e quaternário. Então, notem aí, eu falarei sobre isso durante a demonstração, mas você já tem em mente que trata-se aí dos compassos em 2, 3 e 4. O compasso 2, que pode ser 2 por 4, 2 por 2, 2 por 8, mas você marca de 2 em 2 gestos, o que acontece? Você tem um gesto para baixo e um para cima. Tá? Um para baixo e um para cima. Por isso nós temos aí uma seta para baixo e uma seta para cima. No ternário, você tem uma seta para baixo, uma seta para a direita, né? Seria para fora, e uma para cima. Então você tem 3 movimentos por compasso. Você vai agrupar os tempos da música, tá? Em 2 tempos, em 3, em 4. Isso acontece porque nós temos, depois nós veremos isso na agógica, né? Nós temos os tempos fortes, meio fortes e fracos. Então, o primeiro tempo, essa setinha para baixo, sempre será um tempo forte. Está certo? O tempo que é sempre o anterior ao tempo forte, sempre será fraco ou meio forte. Nunca será também forte. Por quê? Porque ele é fraco no sentido de que ele dá o impulso para que o primeiro tempo seja forte. Por isso, então, nós temos essa diferenciação. Nós não podemos marcar todos os tempos para baixo, nem todos os tempos para cima, nem todos os tempos para o lado. Precisamos diferenciar. Ora, como nós vamos diferenciar um gesto que é mais forte do que outro? Como você indica com um gesto essa força? Da maneira mais natural possível. Da maneira mais natural possível, você indicará que esse gesto é mais forte, fazendo-o justamente no sentido do chão, da gravidade, porque a gravidade puxa os corpos para baixo e com isso você tem exatamente uma força maior. É óbvio que se você fizer um gesto para baixo, esse gesto terá uma força maior e para cima menor, porque você está lutando contra a própria gravidade. Então, a força que você terá fazendo o movimento para cima será sempre maior do que para baixo, de modo que a gravidade ajuda que o tempo forte seja melhor representado gestualmente com um gesto para baixo. Por isso, então, no compasso binário, no qual nós agrupamos os tempos da música de 2 em 2 gestos, nós temos um gesto forte para baixo e um gesto fraco para cima. O gesto forte é chamado de teses, tá? Primeiro tempo, teses, tempo forte. E o gesto mais fraco, para cima, é chamado arces. Esse termo arces é um termo latino e que na terminologia musical, em especial da técnica de regência, chamamos de levare, e vocês têm aí no programa de vocês com o nome Auftakt, que é um nome alemão, e os alemães deram um status de terminologia até científica para este termo. O Auftakt, que significa exatamente esse gesto preparatório, e neste gesto preparatório é preciso já passar toda a informação para o músico, tá? Para os músicos da orquestra ou do coro. Por isso, então, é uma técnica muito importante essa técnica do levare e do Auftakt. Mas hoje não é a ênfase nisso, a ênfase é no treinamento neural. Mas eu quero que fique claro para vocês por quê? Porque às vezes a gente vê, até mesmo as disciplinas de regência das faculdades, das escolas, dos conservatórios, nós temos esses padrões, tá? Esses padrões aparecem nos livros como algo que está ali, que sempre esteve. Nunca se fala muito sobre as origens desses diagramas, né? E as origens são justamente essas que eu estou colocando para vocês. Quer dizer, por que o tempo forte é para baixo? Por que o tempo fraco é para cima? Por que o 1 é para baixo, o 2 é para cima, o 3 é para cima, o 2 é para fora? Né? Por essa razão, porque você precisa diferenciar. No caso do ternário, você tem o tempo forte, o primeiro,
O segundo é meio forte, não é nem forte nem fraco. E o terceiro é mais fraco, que ele vai dar justamente o impulso para se entrar no tempo forte, que é a tesis. Sendo o terceiro tempo, então, a arcis, tá? E o segundo tempo é o meio caminho entre a arcis e a tesis, tá? É assim que funciona, então, essas marcações de compasso. Mas o que vocês precisam no momento saber é que vocês precisam movimentar os braços nesse sentido, com a proposta de treinamento neuronal que eu faço na parte seguinte da aula demonstrativa, tá? E que eu vou convidar vocês a ficarem em pé para poderem também fazer os exercícios no momento apropriado, tá? Então, esses diagramas que vocês veem aí agora não são absolutos, ou seja, vocês não precisam fazer esses gestos da maneira idêntica ao que está desenhado, mas também não podem fugir muito disso. Vocês precisam adequar isso, encontrar o ponto perfeito, o ponto ótimo para vocês realizarem esses gestos. E o mais importante de tudo é realizá-los, pelas razões que eu explicarei a seguir. Então vamos para a parte agora demonstrativa da aula. Eu ficarei aqui no chat respondendo dúvidas e depois eu volto para comentar mais alguns aspectos relativos à aula. Vamos ver então. De direção coral e orquestral, e vou passar exercícios mais... Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula aqui do nosso curso Seminário de Música 5.0, com ênfase em regência coral e orquestral. Na aula de hoje vou dar prosseguimento na questão da técnica de direção coral e orquestral, e vou passar exercícios, mas além disso também a forma, a metodologia do estudo para esses exercícios. Hoje em dia, graças ao avanço científico, temos uma série de conhecimentos disponíveis a respeito do funcionamento do nosso cérebro. E essas pesquisas indicam justamente como nós podemos fazer para aprender alguma coisa, algum conteúdo, alguma técnica, de uma maneira muito eficiente. Porque os cientistas foram lá estudar o nosso cérebro para saber como ele funciona, e tendo esses conhecimentos à nossa disposição, nós podemos utilizá-los para o aprendizado de qualquer matéria, inclusive e principalmente no nosso caso, para o aprendizado da técnica de regência coral e orquestral. Basicamente, o que nós temos que ter em vista para o nosso desenvolvimento técnico, porque alguns podem objetar que eu falo muito sobre técnica, pelo menos nessas aulas iniciais, mas é necessário nós termos alguma técnica, porque sem técnica alguma é impossível dirigir um coro ou uma orquestra. E refiro-me não apenas aos gestos, mas à postura e toda a parte de expressão e transmissão das ideias musicais, dos significados musicais que vêm do regente, do maestro, e passam para o grupo coral, orquestral, ou mesmo um grupo de metais, um grupo de cordas, um grupo heterogêneo, instrumental, certo? Então, é preciso que nós desenvolvamos essa técnica. Mas, ora, como nós vamos desenvolver uma técnica de regência, se no caso de muitos alunos que me perguntam, né, aqui deste curso, justamente eu não tenho ainda um coral ou uma orquestra à minha disposição para desenvolver essa técnica. Como que eu faço para desenvolver a minha técnica de regência sem ter um coro e sem ter uma orquestra? Muito bem, nós podemos usar esses princípios da técnica neurodiretorial, ou seja, a técnica que envolve justamente a autoconsciência do funcionamento dos nossos neurônios, do nosso sistema nervoso, tá? Para que a gente possa introjetar, aprender no nível cerebral, no nível neuronal, essas técnicas, a fim de que nós possamos aplicá-las depois no grupo. Mas como isso se dá na prática? Muito bem,
Os estudos neurodiretoriais, estudos em neurologia de modo geral, eles demonstram que para que haja o aprendizado, o cérebro precisa entender, precisa, através de uma série de repetições, né, que aquele movimento lhe é familiar. Vejam, por exemplo, o caso do desenvolvimento de uma criança. A criança vai aprendendo os gestos conforme ela vai se desenvolvendo, conforme ela vai crescendo. E quem tem filhos pequenos percebe isso com muita clareza, não é? Porque os bebezinhos geralmente eles fazem movimentos muito limitados. Crianças de 1 ou 2 anos já conseguem expandir um pouco o movimento. As crianças de 3 anos já conseguem fazer movimentos mais refinados e assim por diante. Isso por quê? Porque o cérebro do bebê ele não é tão desenvolvido quanto o das crianças de 1, de 2 e de 3 anos, obviamente. E esse desenvolvimento se dá como? O cérebro começa a aprender o movimento, tá? Através das repetições desses movimentos. Isso também acontece com a fala, com a voz humana. Da mesma forma, os bebês também começam a repetir sons que eles ouvem, geralmente sons que ouvem dos pais, das pessoas próximas, e através dessa repetição do ba, 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 bea, ba, du, da, da, ele começa o cérebro começa a entender como funciona não é que o cérebro começa a entender, tá? Tem uma terminologia técnica mais precisa para isso, mas apenas para simplificar. É como se o cérebro entendesse que essa repetição agora passa a lhe dar uma familiaridade e ele é como se registrasse, o cérebro é como se fosse o nosso HD, certo? Nosso hardware de memória. E ele registra esse movimento e os passos necessários de coordenação. Por que se fala em coordenação motora? Porque todo movimento que nós fazemos, ele é coordenado. Ou seja, a ordem não vem de um lugar apenas, é uma coordenação. Tá? Não é o cérebro dá a ordem. Não é só assim que funciona. Por exemplo, o regente ele tem que olhar para o grupo. Tem que ver o que está acontecendo com o grupo. Se o grupo estiver perdido, se o grupo estiver atrasado, se o grupo estiver com qualquer problema, os olhos, né, darão essa informação, assim como os ouvidos, certo? E principalmente os ouvidos. Por isso o regente tem que desenvolver muito bem os ouvidos. Esse input, esta entrada de informação será jogada para o cérebro. O tempo de resposta deve ser suficientemente rápido para que a resposta venha no gesto, tá certo? Então é uma coordenação. Então todo movimento é coordenado. E para você aprender, para o nosso cérebro, nosso corpo, não é só o cérebro, a responsabilidade, por isso que tem que ficar claro isso. A responsabilidade não é apenas do cérebro, mas nós não podemos desconsiderar o cérebro, é uma parte importante. E como que a gente treina nosso cérebro? Como que a gente desenvolve nosso cérebro? Como que a gente faz exercício, ginástica para o nosso cérebro? Tá? As metodologias de ensino de qualquer matéria de alguns tempos atrás levavam em consideração isso, as repetições. Hoje em dia isso não está mais em moda, mas é o que funciona. Vejam, como nós aprendemos as tabuadas na escola? Como nós aprendemos, né? 3 vezes 8, 5 vezes 7, 4 vezes 9. Como que a gente aprende isso? A gente aprende repetindo. Na minha época de escola, o professor de matemática, pedia uma tabuada. Então nós tínhamos que saber decorar. Como que se decora? Repetindo. E por que o professor toma a tabuada? Porque ele quer que você repita o raciocínio para você chegar naquele resultado. E isso vai tonificando, isso vai exercitando o cérebro. Hoje em dia nós sabemos que há muitas escolas que já não adotam mais essa metodologia e isso dificulta muito, atrasa muito o aprendizado, ao menos de certas matérias como a matemática, a música, o português, o inglês e outras matérias. Porque justamente a repetição é a base do aprendizado para o cérebro. Tá? E como é que a gente traduz isso então na técnica da regência? Levando em consideração que não é apenas o cérebro. Então, no primeiro momento, antes de chegarmos no cérebro e na repetição do movimento do gesto do regente, lembremos, portanto, que essa coordenação exige então também um preparo do corpo, tá? Do corpo. Por isso, no programa do nosso curso, nós temos
o tópico aí da postura, não é? Respiração, afinação. Nós não abordaremos isso hoje. Nós vamos falar mais sobre a técnica do gesto e do aprendizado através do estudo, tá? Porque vocês já podem começar a colocar isso em prática para desenvolver o quanto antes essas técnicas e colocá-las em prática. Mas é um todo. Então a respiração, a postura, o gesto estão relacionados, estão interconectados. E a gente tem que levar em consideração também essa questão da nossa percepção. Por isso que em todo curso superior de regência, qualquer universidade do mundo, há a matéria de percepção musical. Porque você tem que trabalhar o ouvido, você tem que trabalhar a sua capacidade de ouvir o som e saber a qualidade desse som. Se o som está muito forte, está muito fraco, a articulação está correta. Então essa percepção, essa audição é muito importante, tá? Nós trabalharemos isso também no curso. Mas só para que vocês não achem que o cérebro vai resolver tudo, então a gente tem que ter muito claro como trabalhar essa percepção musical, é importante, tá? Mas voltando para a parte do cérebro, então, que é o foco da nossa aula de hoje, nós temos que começar a treinar nosso cérebro. E treinar nosso cérebro envolve repetição, tá? Então, a gente pode pensar em trabalhar pequenos gestos, pequenas repetições, tá? Inserindo alguns parâmetros musicais nessas repetições. No caso do gesto do regente, então, nós podemos pensar nos compassos mais simples, que são 2, 3 e 4, todos conhecem, né? O gesto do 2, 1, 2, 1, 2. Enquanto eu falo, e eu vou repetindo o gesto, coloquem-se em pé, por favor, para vocês também irem repetindo esse gesto, porque isso é muito importante, vocês colocarem em prática essas técnicas, tá? Então, nós temos aqui um padrão em 2 e vocês podem ficar praticando isso daqui. Não precisa ser um gesto grande, pode ser apenas no âmbito do punho, tá? Pode fazer assim, 1, 2, 1, 2, 1. Porque o regente iniciante, o maestro iniciante, muitas vezes ele acha que ele precisa praticar grandes gestos para... Não, o estudo da regência tem que ser preciso, não precisa ser exagerado, né? Ou seja, você tem que começar pelos gestos simples, menores, até porque muitas músicas, você mata a música inteira praticamente aqui, ó, esse gesto curto de punho, tá? Principalmente se a articulação, já temos também no nosso programa de curso o tema da articulação em staccato, né? Com um pequeno movimento de punho cerrado, né? Você realiza o gesto em staccato, certo? E se você fica repetindo isso aqui algum tempo, né? Você vai memorizar como é o gesto staccato. Digamos que você fica assim, ó, 5 minutos por dia, tá? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Podem ficar em pé, por favor, fazendo juntos? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E você vai fazendo isso aqui até automatizar 5 minutos de cada gesto, tá? Pode até parecer muito, mas o resultado disso ao longo de muito tempo é fenomenal. Você vai aprender e não vai esquecer nunca mais. Por quê? Porque o seu cérebro vai gravar esse movimento. Então, enquanto eu falo, vamos fazendo aqui um staccato em 2/4, tá? Ou compasso de 2. Muito simples, não é? Muito simples. É um gesto curto, não cansa, tá? Porque nós formos fazer um gesto grande, nós temos algumas outras preocupações, como a posição do corpo, né? Um legato em 4/4, né? Ele envolve todo um plano de expressão mais complexo. Você pode trabalhar também, mas você não começa geralmente pelos movimentos mais complexos, né? Você começa pelos movimentos mais simples. Então, se você quiser trabalhar, por exemplo, um compasso 4/4 também, você pode trabalhar isso nos seus exercícios diários. Você tem que ter a capacidade de realizar esses exercícios diariamente, tá? Então você vai assistir essa aula aqui, já vai montar uma planilha de estudo. Hoje eu vou estudar, nem que seja assim, ó. Hoje, quinta-feira, eu vou estudar compasso em 2, tá? Em staccato. Na sexta eu vou estudar o compasso em 2 em legato, tá? 2 legato. No sábado eu vou estudar o 2 não legato, tá? Você tem que passar a ideia no não legato de
uma nota que não está necessariamente ligada a outra. Então não pode ser um gesto muito fluido, tem que ser um gesto mais direto, mais rápido, mais áspero. Tá? O staccato tem que ser um gesto curto. Né? Não adianta você fazer uma coisa grande assim, que não, a orquestra vai se perder, o coro vai se perder. Staccato é sempre curto, porque as notas são destacadas umas das outras. Então nós temos que pensar na falta de um termo propriamente musical, nós emprestamos palavras de outras áreas, de outros sentidos, né, para podermos exprimir a ideia musical. Então você tem que montar essa planilha. Aí no domingo, ou se não quiser estudar no domingo, na segunda você pode estudar o compasso 4x4 em legato, certo? 5 minutos de cada compasso, tá? E você pode também, na terça-feira, estudar o compasso em 3, tá? Eu creio que todos vocês que já estão neste curso têm algum conhecimento musical, então sabem, né, como é o gesto do compasso binário, do compasso ternário e do compasso quaternário, né? Mas, de todo modo, será enviado para a área de aluno ainda hoje um diagrama com esses gestos, tá? Com a representação gráfica desses gestos, que é sempre uma representação aproximada, porque cada maestro, cada regente fará esses gestos de uma maneira diferente, que lhe é própria e particular. O que a gente orienta para os alunos e para os maestros é justamente que mantenham esses gestos sempre dentro de um âmbito da naturalidade, que é o que nós falamos na aula passada, certo? Falamos sobre a batuta, né, como segurá-lo, e a importância do gesto ser natural, porque com isso nós economizamos energia. Então, óbvio que, como eu já falei, o staccato não poderá ser um gesto muito grande, pode ser curto. Agora, quão curto é esse gesto? Ele pode ser neste âmbito aqui, pode ser um pouco maior, né? Só não pode exagerar, e também não pode ter uma postura que seja antinatural, né? Eu não vou fazer o staccato assim, tá? Por quê? Porque isso aqui é antinatural. Isso aqui, 10 segundos que eu fico nessa posição aqui, eu já não aguento fazer mais nada, né? Você tem que pensar também na economia de energia, tá? E é importante também ter uma atividade física, um alongamento, fazer uma natação, um tênis, um esporte que dê um condicionamento físico para os braços, porque muitas vezes o maestro fica horas, né, regendo um concerto e ele cansa, principalmente essa região aqui do trapézio, né, dos ombros. Muitos maestros, inclusive eu já tive muitas dores aqui por excesso de atividade muscular. Então é preciso haver um bom condicionamento físico, tá? Mas por hora a questão é nós darmos essa instrução diretamente para o nosso cérebro, tá? Porque com isso, com essas repetições, nós trabalharemos o aprendizado do nosso cérebro de uma maneira irreversível. Se nós não fizermos as repetições, podemos até aprender, ter uma vaga memória, né? Mas a memória nossa, ela é profunda, ela não fica na superfície. Por isso que a gente esquece rápido aquilo que a gente não repete, tá? Toda a técnica instrumental, todos os grandes instrumentistas do piano, no violão, na flauta, no fagote, eles trabalham com repetição. Inicialmente de escalas, arpejos, trinados, enfim, todas as estruturas musicais, né, são trabalhadas em pequenas repetições ou sequências de repetições, assim como também no condicionamento físico, né, qualquer treino em academia envolve essas repetições, porque justamente são elas que ensinam o nosso cérebro a interiorizar esses movimentos, tá? Por isso, então, a gente tem que fazer diariamente esses gestos. E vocês podem começar com o 2, né? Trabalhando o 2, 3 e o 4. Né? Já falei sobre esses 3 tipos de compasso também na aula passada. E vocês podem inserir, como também já falei de uma maneira mais condensada aqui, podem inserir essas articulações, o legato, né? O legato no 2, vocês podem inserir o legato no 3, tá? O legato no 4. E se tiverem tempo para estudar 1 hora, vocês podem fazer todas essas articulações, todos esses compassos no mesmo dia. Mas se não, separem um dia da semana para cada compasso, para cada articulação, tá? Vocês também podem inserir dinâmicas. E, obviamente, se o gesto for pequeno, né, se trabalhar um gesto aqui no âmbito do punho, tá, você sempre vai trabalhar a dinâmica piano,
Se você for trabalhar um gesto maior aqui, né, nessa região central, né, que eu falei na aula passada sobre o ponto de equilíbrio, nessa região central, você obterá um mezzo-piano, talvez até um forte no período clássico, né? Quando você lê lá numa partitura de uma sinfonia de Mozart, um forte, você pode usar esse âmbito aqui, não precisa mais do que isso, porque forte na época de Mozart é isso aqui, não é um fortíssimo, não é uma coisa estrondosa, né? Agora um forte em Brahms, em Mahler tem outro significado, você pode fazer um gesto muito mais intenso, muito mais expressivo, então você tem que conhecer também o período. Por isso que a preocupação no momento não é nem com a partitura, mas com a internalização do gesto. Uma vez que vocês internalizaram esses gestos, né, aí vocês, ao se portarem na frente de um coro, de uma orquestra, terão uma naturalidade que nem vocês mesmos acreditarão. E aí eu respondo aquela pergunta, ora, como trabalhar, não é, com a técnica aplicada, a regência da orquestra e do coro, se eu não tenho um coro, uma orquestra para praticar? A resposta é assim, fazendo as repetições, tá? Isso aqui é a base, não estou dizendo que isso aqui vai encerrar o estudo, mas sem isso aqui não há estudo. Você tem que estudar isso aqui. Aí você pode inserir outras coisas no meio destes exercícios, tá? Como, por exemplo, exercícios de coordenação. E aí vocês vejam que eu estou o tempo inteiro aqui fazendo gestos com a mão direita, de propósito, porque a mão direita é como se fosse o volante da direção do carro, né? Ou passar a marcha. Você não nem está pensando ali qual a marcha que você está passando quando você está dirigindo um carro. Primeira, segunda, terceira, agora vou colocar a terceira. É uma coisa automática. Você percebe que o carro precisa de uma marcha diferente e muda a marcha. Não é assim? Da mesma forma, o gesto que aqui vai indicar o ritmo, também articulação, dinâmica, você pode indicar tudo na mão direita. Né? Nem precisa da mão esquerda. A mão esquerda é um extra, tá? E você pode inserir a mão esquerda em momentos pontuais. Com a batuta ou sem a batuta no exercício, você pode pensar em dar uma entrada no primeiro tempo, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No primeiro tempo. Ou uma entrada no segundo tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? E aí você vai inserindo outros elementos nos exercícios. Mas para não complicarmos e não inserirmos muitas coisas no primeiro momento, é importante que vocês pratiquem tudo o que nós falarmos aqui, vocês pratiquem durante a semana, tá? E são bastantes exercícios. Então, se eu passo muita coisa na aula, é difícil que vocês consigam colocar tudo isso em prática em uma semana, tá? E conforme formos passando novas instruções, novos exercícios, vocês precisam também ir colocando-os em prática, tá certo? E de modo a ir acrescentando nesse estudo que é semanal, porque isso é que vai dar a vocês essa condição técnica de estar à frente de um coro ou de uma orquestra. Muitas outras matérias virão e contribuirão para isso, como por exemplo, análise, estudo da partitura, tá? A psicologia e liderança, que nós temos no nosso curso também, disciplina disso. O marketing, que é como você vai divulgar o seu trabalho. É uma disciplina de uma natureza totalmente diferente. Não é a técnica musical em si, mas é de como mostrar o seu trabalho musical. Então tudo isso vai te auxiliar e você vai ter um desenvolvimento integral, tá? Por isso nós temos que começar os primeiros passos e seguir esta ordem de estudos, tá? Então é essa demonstração de hoje. Seguimos ao vivo em breve e até nossa próxima aula. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Estamos voltando ao vivo aqui. Estamos voltando ao vivo. Paramos a parte aqui da demonstração, né? E
a gente nota que realmente, né, como eu falei aí no início da aula, também na parte da demonstração, é muito importante a repetição como uma forma de se maturar a memória. A memória, uma coisa é a memória do ponto de vista subjetivo, né, memória emocional. Agora, a memória do ponto de vista objetivo, material, física, muscular, ela tem que passar por esse processo de aprendizado cerebral. Por isso, nós temos que fazer essa série de repetições em qualquer matéria, qualquer técnica que nós estudamos, precisamos aprender através da prática, né? Como natação também, por exemplo. Você jamais aprenderá a nadar ou andar de bicicleta somente por meio de livros. Em determinado momento você precisará colocar em prática. Também um piloto de avião, ele precisa ter uma quantidade mínima de horas de voo para poder justamente estar habilitado a dirigir um avião. Senão, justamente, é um grande risco, não é? O piloto que se aventura a dirigir um avião sem nunca ter tido a prática anterior em um simulador ou um avião não tripulado, não é mesmo? Para transportar vidas de 300 pessoas é necessário que esse piloto tenha passado por um treinamento prático também, não apenas teórico. Da mesma forma, o maestro precisa de prática, tá? E a gente vê que muitos cursos de regência trabalham somente a parte teórica. Fica uma coisa muito difícil, né? Porque o aluno acaba não conseguindo, quando ele tem a oportunidade, ele não consegue fazer nada na frente de uma orquestra, de um coro, não consegue estabelecer essa conexão, essa mediação que eu falei no meio da aula. Tá? E isso é tão mais importante do que a mera técnica, do que o mero conhecimento teórico, que a pessoa pode passar anos, 10 anos estudando teoria de regência, pode passar 10 anos estudando análise musical, pode conhecer cada nota da partitura. Se ele não tiver a capacidade de criar essa conexão, essa mediação que eu citei no início da aula, né, entre os vários parâmetros, os vários agentes e pacientes do fenômeno da interpretação musical, ele não será bem sucedido. Ele será dispensável e a orquestra realmente fará pouco caso dele. Tá? Dessa forma, então, o regente tem que estar preparado não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista psicológico. Tá? Por isso, nós vamos dar muita ênfase nessa parte psicológica aqui no nosso curso. Ela é fundamental, tá certo? Então, se tiverem perguntas, mandem aí pelo... o chat tem um problema, não conseguimos ler nenhuma mensagem no chat, mas nós estamos respondendo perguntas pelo grupo de WhatsApp, tá? Então, se tiverem qualquer pergunta sobre a aula, podem mandar pelo grupo do WhatsApp, podem mandar no e-mail, podem mandar no nosso grupo do Facebook, tá certo? E então, nós vamos encaminhando agora para o encerramento desta aula, segunda aula deste ano, deste semestre 5.0, Seminário de Música, Técnicas de Regência Coral e Orquestral. Fiquem todos com Deus, então. Até a próxima semana, quando voltaremos com uma nova aula. Sempre assim, com uma transmissão ao vivo e uma parte que é uma demonstração. Quando tivermos essa parte prática, a gente mostra a gravação, que é pré-gravada, para ilustrar, né, as questões, digamos assim, mais teóricas que nós apresentamos aqui para vocês. Porque, como eu disse, a regência é uma arte prática. É óbvio que é preciso conhecer teoria, é preciso conhecer estética. Inclusive, eu indico fortemente, se você está começando o seminário de música por essa edição, que procure também as aulas anteriores, das edições de 1 a 4, onde eu dou justamente todo este embasamento teórico, estético, histórico, filosófico, para nós fazermos aquilo que estamos fazendo agora do ponto de vista da técnica. Certo? E, claro, a técnica serve também para colocarmos em prática aquilo que sabemos na teoria. E esse trânsito entre teoria e prática é essencial, é saudável, tá? É saudável, nós precisamos desenvolver isso, essa habilidade de transitar da esfera mais teórica para a esfera mais prática. E a música nos possibilita isso também. Essa janela para o espírito, a gente consegue sair do plano mais abstrato, mais etéreo, mais imaterial, mais impalpável para o plano mais material, mais concreto, né? Ou seja, o ritmo é um elemento, é um parâmetro muito concreto. E a gente, através do conhecimento da técnica, da capacidade de execução técnica, conseguimos transformar o ritmo em música, que é essa coisa, esse fenômeno tão etéreo, tão insubstancial. É a mais imaterial das artes, mas ao mesmo tempo é muito material, porque ela é física, é um som, não é?
o som é uma onda, uma vibração. Então, a gente o tempo inteiro na interpretação musical está estabelecendo estes vínculos, estes parâmetros entre as esferas mais gerais, mais abstratas e metafísicas com as esferas mais concretas. Por isso, então, o trânsito de teoria e prática é muito importante, tá? Mas, como eu disse, não podemos deixar a prática de lado, por isso estamos começando justamente pela prática. Vocês vão colocando em prática esses exercícios e nós vamos colocando as inserções teóricas no meio para robustecer esta prática de vocês e torná-la ainda mais adequada à situação concreta de regência coral e orquestral, certo? Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula do nosso Seminário de Música 5.0.